muitos epistemólogos vieram depois, inclusive, né, Jung, que trabalhou, né, com os arquétipos, com toda essa figuração para fazer o desenvolvimento dos pacientes. E era tão amigo de Freud, mas eles tiveram alguns conflitos, porque Freud não aprofundava tanto nisso. Freud tinha outras formas de lidar, e Jung era um seguidor de Kant. Jung, ele focava nisso. Vamos entender, vamos conhecer o certo. Por que essa pessoa está tendo esse tipo de comportamento? Será que tem que ser só medicado? Como é que é isso? Qual é a retórica desse doente? Qual é a oratória que vai tocar a alma dele para ele começar a se alinhar? E aí ele testava, né? Testava, permitia que a pessoa falasse, mas tinha momentos que ele dizia, não, agora eu vou aplicar essa técnica. E fazia a aplicação da técnica, onde ele evoluiu muito. Freud, já com a psicanálise, ele permitia que a pessoa falava, e a pessoa ia trabalhar a associação de ideias, mas isso se estendia bastante. Jung não. Jung já fazia um trabalho diferenciado. Ambos deixaram um legado maravilhoso para nós terapeutas e toda a linhagem da área da saúde, para ter esse entendimento. E aí, o que acontece? Quando Kant fez esse estudo, ele fez o seguinte: todo ser humano tem crença, todo ser humano, através dessa crença, ele converge ela para um conhecimento, mas desse conhecimento até ser verdade mesmo, entra todo um estudo científico, entra toda uma outra questão. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Existem pessoas que têm muito preconceito, tem preconceito de tudo. Tem preconceito de quem come banana verde, tem preconceito de índio, tem preconceito de pessoas que estão acima do peso, tem preconceito quando uma pessoa tenta ser um pouco mais informal, tem uma série de coisas, né? Tem preconceito de religiões, não falo com essa religião e tudo. Isso é uma crença, e essa crença com certeza ele adquiriu em 99% com a mãe, a avó ou o pai. Não tem outro caminho. Então ele se torna um ser isolado. Ah, mas você está falando mal dos meus pais? Os pais, segundo Pitágoras, eram os maiores vilões do ser humano. Trabalhavam sempre o medo, o preconceito e a doença nos filhos. Porque para ficar tudo perto ali, então precisava criar uma camada de muitas coisas para que as pessoas não assumissem o belo do que elas admiravam. Aí, dentro disso, Kant, no estudo dele, ele diz: você tem que analisar a crença dessa pessoa, desconstruir essa crença. Ele era um seguidor de Pavlov. Pavlov desconstruía toda aquela questão da salivação. A gente não percebe, mas nós, dentro das nossas crenças, a gente fica salivando ali para as coisas mais ignóbeis. Muitas pessoas, elas tendem a se tornar hipócritas, e elas não sabem nem por que são hipócritas, porque estão tão sós, no sentido da solidão em tudo, não tem amigos, não tem, vive naquele mundinho, só naquele mundinho ali, porque ele não sai da casca, porque senão vai ferir papai, vai ferir mamãe, vai ferir vovó pode dar um relógio de ouro falso para ele, essas coisas assim. Então, nós temos que estar sempre atentos a essa questão da epistemologia, que é esse conhecimento certo. Peraí, gente, eu estou pensando como? Peraí, se meu pai falou isso, minha mãe falou isso, fulano falou isso, deixa eu tentar entender isso. Eu não quero nem pesquisar, eu quero deixar a minha mente falar comigo. Como é que é isso? Será que esse conhecimento é verdadeiro mesmo? Tem verdade nisso? Porque uma das coisas que Kant ele concluiu com louvor foi o seguinte:
nem sempre a suposta verdade é verdade. Por quê? Porque ela é só uma crença verdadeira. E para isso ela precisa de quê? De justificativa. E o que é a justificativa? O método científico é que vai trazer essa justificativa. Porque nem toda verdade vinda de uma crença pode ser provada. Agora, para ela se tornar uma verdade, ela precisa ser provada. Então, ela tem a justificativa. É super interessante, é muito profundo esse estudo. E nós temos que estar sempre atentos a isso. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, elas chegam com os assuntos mais mirabolantes pra gente. Contando as histórias das mais loucas. Então, quando nós nos formamos dentro da diplomacia interpessoal, nós temos que estar atentos a isso, porque as pessoas vêm contar histórias para nós. Nós ouvimos essas histórias. Eu, como trabalhadora da área de investigação, foi uma das coisas que eu mais estudei dentro de todos os cursos de especialização que eu fiz, foi Kant, foi epistemologia. Por quê? Porque ali você para e escuta. E você não cruza a mão para escutar as pessoas, não. Você coloca uma mão sobre a outra e coloca na mesa. E preste bastante atenção, olhe sempre para a pessoa e faça sempre o sinal de que você está entendendo, que você está ali pronto a ouvi-la. Por quê? Porque aí você vai ver essa crença, ela vai acreditar que você está acreditando no que ela está falando. Mas as suas associações de ideia, observando, filtrando comportamento corporal, tom de voz, essa série de fatores, você vai jogar isso para onde? Para justificativa. Eu quero justificar o que é isso.